São 3 situações fortes acontecendo ao mesmo tempo, e todas elas com grande repercussão. Então já deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque aqui você acompanha os principais acontecimentos com análise direta e sem rodeios. Desta vez não no Congresso, mas no Supremo, no STF. Acontece que o PT e o PSOL já anunciaram que vão recorrer para o STF por conta da derrubada do veto do Lula no PL da dosimetria acontecida nos últimos dias no Congresso. E a ala majoritária do STF, leia-se a ala majoritária, o Gilmar Mendes, já deixou claro que não vai comprar essa briga com o Congresso. Eu vou te contar agora como o PT está se movimentando em relação a esse tema e por que o STF dessa vez não vai botar a mão na cumbuca do Congresso. Eu sou André Marcília, advogado constitucionalista. A imprensa está dizendo que o PT e o PSOL já decidiram que vão acionar o STF para derrubar o PL da dosimetria, dizendo que ele seria inconstitucional e etc, etc, aquele papo de sempre. Mas o governo Lula dessa vez não vai se dar bem. O STF já deixou claro que não vai aceitar esse tipo de confronto agora com o Congresso. E por que não vai aceitar? Não vai aceitar, primeiro, porque foi o próprio STF que redigiu o PL da dosimetria. Quem não se lembra da trinca? Aécio Neves, Temer e o Paulinho da Força ali falando sobre o PL da dosimetria. Pois bem, essa trinca validou esse PL da dosimetria com o STF. Em dado momento, o Paulinho da Força chegou a dizer: olha, isso aqui eu não vou fazer porque o STF não topa, eles não autorizaram. Ele próprio, numa entrevista na imprensa, chegou a dizer que estava formalmente consultando o STF sobre o que pode e o que não podia entrar no PL da dosimetria. Há parlamentares que dizem literalmente que o ministro Moraes chegou a redigir parte do PL da dosimetria, o que talvez explique a sua redação muito ruim em alguns pontos, inclusive do ponto de vista gramatical. Mas não é só isso, tem mais por trás dessa história. O STF não quer esse confronto agora com o Congresso, e é isso que conta, inclusive, a coluna do Metrópolis, porque isso pode criar um problema ainda maior para o STF, que já está fragilizado depois da rejeição do Messias e depois também da derrubada do veto. Essas últimas vitórias da direita dentro do Congresso claramente fragilizaram o STF e expuseram que o STF não está com essa bola toda. E o STF está um pouco acuado. E acuado, ele não vai comprar essa nova briga com o Congresso. Diz a coluna aqui do Metrópolis o seguinte, aspas, após o resultado, parlamentares que integram as cúpulas da Câmara e do Senado ressaltaram a coluna, sob reserva, claro sempre, que o texto do projeto aprovado em novembro de 2025 foi negociado previamente com ministros da ala majoritária do Supremo. Leia-se Gilmar Mendes, Moraes e a turminha deles. Muito bem, com esse argumento, a cúpula do Congresso prevê que, se julgar o caso, o STF dirá que o processo legislativo foi correto, que não é inconstitucional e etc., e manterá a derrubada do veto. O próprio Supremo quer virar a página sobre esse tema, diz o parlamentar, com o elemento ou com um bastidor que ouviu dos próprios ministros do STF. Portanto, meus caros, a verdade é que a rejeição, como eu mencionei, do Messias e a derrubada do veto impuseram não apenas uma vitória para a direita, mas também impuseram uma derrota para o STF e para o governo Lula. O governo Lula tomou uma piaba, que foi a rejeição do Messias, tomou outra piaba, que foi a derrubada do veto. Isso fragilizou o governo. O governo é uma espécie de consórcio estatal com o STF e isso também, portanto, por decorrência, fragilizou o STF. O STF foi pego de surpresa com a rejeição do Messias, né? Ele não estava por trás disso. Como eu já mencionei aqui, pode ser que o Moraes tenha feito uma ou outra articulação contra o Messias, porque não gosta do Messias e prefere o Pacheco. Mas com absoluta certeza, essa vitória da direita não tem a ver com o STF, que, repito, foi pego de surpresa. O Moraes não é o grande articulador de nada, o STF não é ou não foi o grande articulador de nada, o STF foi fragilizado por essas derrotas, assim como o governo Lula também foi. Será, portanto, se houver essa ação, esse recurso do PT e do PSOL para derrubar o PL da dosimetria, será algo que o STF não vai meter a mão, porque sabe que pode se prejudicar.
E se o governo fizer isso sozinho, sem o apoio do STF, a gente sabe que vai ser mais uma derrota. Vai ser a terceira derrota seguida em menos de um mês para o governo Lula. Será que eles não entenderam ainda o jogo? Será que eles não perceberam que eles nessa hora devem recuar um pouco? Será que o governo não percebeu que sem o STF e sem o Alcolumbre batendo palma para ele, o governo Lula não é nada? Nada. Está totalmente nas cordas, totalmente perdido, totalmente fragilizado. Olha, para a oposição, para a direita, eles têm que torcer que o PT e o PSOL façam mesmo esse recurso. Mais uma derrota do governo Lula a terceira, pode já pedir música no Fantástico. Deixa aqui o seu comentário se você acha que o STF vai mesmo, como a gente está aqui comentando, considerar, nesse caso, que a derrota do governo é legítima e vai deixar o PL da dosimetria seguir adiante. Deixa o seu comentário. E só uma última coisa para vocês entenderem como funciona, às vezes, a política. O PT e o PSOL, mesmo sendo derrotados no STF, pode ser que essa derrota signifique atrapalhar o andamento do PL da dosimetria. Pode ser que atrapalhe a rapidez para soltar as pessoas. Talvez o sadismo de alguns integrantes desses partidos possa se satisfazer com isso. Mesmo derrotado o governo, eles consigam ficar felizes com protelar a soltura dos réus do dia 8. Se a semana passada foi maravilhosa, essa semana, logo na segunda-feira, já dá sinais de que ela pode ser até melhor. Saiu uma matéria agora falando exatamente qual foi a reação do Lula quando ele descobriu que o indicado dele tinha sido negado no STF pela primeira vez em 140 anos. Como vocês sabem, foi a maior derrota que um presidente da República já sofreu enquanto no cargo. Lula é hoje visto em Brasília como um ex-presidente no mandato, tá? Mas vamos lá, qual foi a reação do Lula? Lula saiu xingando Alcolumbre e um monte de gente de Cara, a imprensa soltar isso, eu acho isso maravilhoso. Isso aqui é uma pérola, cara. Isso aqui tem que ser feito uma moldura. Lula é aconselhado a adiar indicações ao STF e dispara: filhos da... Após a derrota de Messias, Lula cobra atuação de aliados e é orientado a adiar escolha para o Supremo. Por quê? Tem uns aliados do Lula que até que são meio inteligentes, que estão falando assim: meu irmão, você não está entendendo. Se você indicar outra pessoa agora, você vai sofrer outra derrota e você não sobrevive. Eu já acho difícil sobreviver a essa. Mas ir de novo, outro round com o STF, com o Congresso, com o povo brasileiro e sofrer mais uma derrota, eu não sei, cara, mas talvez seria até bom que o Lula indicasse mesmo. Mas vamos ler a matéria. O presidente Lula tem sido aconselhado a aguardar a temperatura política diminuir antes de enviar novo nome para o Supremo. Se ele vai seguir o conselho, ninguém arrisca dizer. Em conversas com ministros do Judiciário na última semana, Lula chamou de filhos da... quem mais articulou para derrubar a indicação de Jorge Messias. Quem que ele está xingando aí na cabeça dele? Ó? Ele está xingando o Moraes, ele está xingando o Flávio Dino, ele está xingando o Alcolumbre, todos eles são filhos da... né? E sua irritação se estende a todos que assistiram ao desfecho sem reagir. Quem? O próprio povo dele. Jacques Wagner, eu acho até que o Jacques Wagner, que é líder dele, votou contra o Messias. A lista de descontentamento inclui o ministro da Justiça, Wellington César, que assumiu o cargo em janeiro em substituição a Ricardo Lewandowski. César saiu desgastado do episódio por atuar de forma retraída na defesa do nome de Messias. Da mesma forma como comanda a pasta. Então que ele já comanda a pasta de forma retraída também. Indicado pelo PT da Bahia, o ministro pode perder o cargo para Messias, como forma de retaliação. Caso isso ocorra, será a terceira troca promovida por Lula no ministério, que já foi de Flávio Dino e Lewandowski à frente. Agora vamos lá. O que o Lula está cogitando fazer agora? Ele está revoltado, cara. Mas assim, ele está puto mesmo, a ponto de xingar as pessoas. Ele está xingando o presidente do Congresso de filho da... Que maravilha. O Messias acaba de sair rejeitado pelo Brasil. 71% das menções da internet foram contra ele. Estou soluçando. A população se mobilizou contra ele. O Congresso rejeitou o cara. Veio à tona o fato dele ser abortista, defensor de criminoso, censurador. Assim, um doido. Aí o que o Lula vai fazer? Lula quer colocar ele como ministro da Justiça. Lula, faça isso, irmão.
Eu acho que você tem que fazer isso o mais rápido possível. Pega o cara que acabou de sair como uma das pessoas mais rejeitadas do Brasil. O Brasil tá vibrando, celebrando que ele foi rejeitado. Pega um cara que tá ali rejeitado porque as qualidades dele são nulas e bota ele no Ministério da Justiça. É a melhor coisa que você faz, Lula. É isso mesmo. Eu concordo, Lula, você tem que tomar decisões importantes assim, com sangue quente. Não fica escutando aliados, não. Você tem que estar com o sangue fervendo, sangue quente, vai lá e coloca o Messias no Ministério da Justiça. Isso vai ser muito bom para sua campanha. Isso é muito bom. Vai mostrar que você é um cara que está realmente lutando contra o crime organizado. Sabe como que você vai lutar contra o crime organizado? Como contra a corrupção? Colocando no Ministério da Justiça um cara que protegeu os ladrões do INSS, que protegeu os esquemas de corrupção dos bandidos, dos velhinhos, que protegeu o seu irmão bandido. Eu acho essa uma ideia maravilhosa, Lula. Eu vou fazer um placar pedindo, vamos todo mundo votar a favor do Lula, colocar o Messias como ministro da Justiça. Ótimo. Enquanto isso, fica aí xingando o povo de filha da porque é assim que você vai vencer a eleição. Pois aí, agora a gente entra em uma matéria que está chamando bastante atenção também e está levantando questionamento. Randolfo Rodrigues deixa a Globo News sem reação ao defender impeachment no STF. Você lembra do Randolfo Rodrigues, né? O líder do governo Lula no Congresso, voz do Planalto, braço direito do Lula em Brasília. E você ouviu direito. O líder de Lula acabou de soltar ao vivo uma frase que até semana passada seria impensável. Impeachment de ministro do STF. E soltou essa frase na cara da Andréa Sadi, que ficou ali de boca aberta sem reação. Eu vou te mostrar agora exatamente o que ele falou e em seguida o que está realmente por trás dessa virada brusca de 180 graus. Porque essa fala não é coragem, é confissão. Assiste aqui comigo. Eu acho, sinceramente, que o STF tem que também fazer autocríticas. Ontem foi utilizado muito, você acompanhou a sabatina, o termo autocontenção. Está mais do que na hora de voltarmos a debater uma reforma do judiciário. Mas eu também sou o primeiro a dizer que existe a prerrogativa do impeachment de ministros e essa prerrogativa é una e exclusiva do Senado. E ocorrendo desvio de conduta, é óbvio que o Senado, sempre que for provocado, diante de desvio de conduta, deve atuar. Senador, eu perguntei para o senhor... Valdo, quer fazer pergunta antes? Claro. Você decide, ou eu ou você. Eu acho. Ficaram atordoados, ninguém esperava uma dessa. O governo Lula embarcando em impeachment de ministro do Supremo. Até o começo da semana era impensável isso da parte do governo Lula. Veja o que ele disse. Ele disse: STF tem que fazer autocríticas, temos que debater reforma do judiciário. E a prerrogativa de impeachment de ministros é o Senado. E havendo abuso, tem que ser feito, tem que ser apreciado. Gente, esses 36 segundos aí, eles viraram dos vídeos mais comentados das últimas horas nas redes sociais. Antes que você pense que é só palavra solta de político, palavras ao vento, presta atenção em quem disse isso agora e por que ele disse nesse momento. Randolfo Rodrigues não é qualquer parlamentar, é o líder do governo Lula no Congresso, é a voz oficial do Planalto. É ele que fala na Câmara, no Senado, pelo Planalto. Cada vírgula que sai da boca dele tem um tom de Lula. Quando não tem um aval de Lula, tem uma tendência, uma direção, uma sinalização de Lula. Quando o Randolfo fala, é o governo falando. E aqui mora o problema. Até semana passada, esse mesmo governo defendia o STF com unhas e dentes. O Lula chamava de tentativa de golpe qualquer crítica ao Moraes. E agora, do nada, o líder do governo no Congresso admite na televisão aberta que o STF precisa fazer autocrítica e que impeachment de ministros é prerrogativa do Senado. Isso é um giro de 180 graus. Em política, ninguém faz isso de graça. Calma aí, porque para entender essa virada agora é só juntar os pontos da semana. Quarta passada, dia 29, o Senado rejeita Jorge Messias, 42-34. Vocês viram que ele mencionou, né? Se falou muito em autocontenção na sabatina. Ou seja, se vocês, inclusive a STF, não nos ajudaram a aprovar Messias, que falava em autocontenção, nós vamos agora então fazer autocontenção. Não aprovaram o nosso ministro? Vão pagar para ver. Primeira derrota do indicado de um governo ao STF em 132 anos de história. Aí na quinta-feira, dia 30, o Congresso derruba o veto da dosimetria e Lula perde 2 votações importantíssimas em 24 horas. Quinta noite, a Folha de São Paulo revela que o Davi Alcolumbre está oferecendo pautar o impeachment de ministro do Supremo em troca da reeleição dele à presidência do Senado.
Gente, que alinhamento de astros é esse? Você tem a direita, agora a esquerda assinalando e o presidente do Senado, aquele que sempre travou a pauta, todos sinalizando. A gente nunca viu nada assim na história. Hoje, sexta-feira de manhã, a própria Andréa Sadi escreve no blog dela do G1 que o Messias entrou no modo guerra contra o Moraes Alcolumbre, com apoio de Lula. E hoje à tarde, fechando a semana, Randolfo Rodrigues, o cara que articula isso tudo pelo lado do governo, admite ao vivo que o STF tem que fazer autocrítica e que impeachment é prerrogativa do Senado. Coincidência? Coragem? Não. Nananina não. Isso é o governo lendo o ambiente político e calculando que ou o Lula descola agora do STF de vez, de um STF que traiu ele, lutando contra a aprovação de Messias, um STF do qual agora ele quer se vingar, o que retira também essa traição aí, qualquer obrigação moral do lado de Lula, ou o Lula então vai pegar e vai tomar uma atitude contra o STF, ou Lula vai perder de feio a reeleição para a direita. Porque hoje o STF está extremamente mal avaliado e todo mundo espera. Do Senado, por exemplo, uma última pesquisa aí apontou que 66% esperam senadores que confrontem o STF, que freiem os abusos, que defendam o impeachment. Então, ou Lula se posiciona em relação ao impeachment de modo firme, ou vai ser prejudicado na sua tentativa de reeleição. E Lula não quer morrer junto com o STF. Você acha aí que essa virada do governo Lula aí é convicção genuína? Um ato de coragem contra os abusos? Ou é um governo agora querendo dar o troco no STF e mostrando que se o STF largar a mão dele, pode se ferrar? Que o Lula decidiu ir lá visitar o Trump, né? O Lula estava querendo brigar com o Trump, né? Ele estava claramente querendo brigar com o Trump. Tinha adotado uma política de vou arrumar confusão com o Trump, que eu acho que isso me dá voto. Só que o Trump percebeu isso e não estava comprando a lambança do pinguço corrupto, né? Então o Trump estava quieto na dele lá. Lembra que o Lula tinha prometido viajar para lá para os Estados Unidos e se encontrar com o Trump no início de março. Aí o Lula inventou um monte de desculpa, não porque a guerra do Irã, que não sei o que lá, inventou um monte de lorota, no final das contas não foi. E, no final das contas, tá indo agora, não sei porquê, na verdade eu sei porquê. O problema dele é que ele quer justamente tentar deixar de lado a conversa sobre o Messias, porque ele sabe que é uma coisa que joga ele para baixo do ponto de vista político, né? Exprime como uma derrota. Então ele tá indo para lá para tentar conseguir essa vitória de evitar novas sanções americanas. Isso pode parecer que não, mas está ligado com a outra notícia que a gente vai falar aqui também, que eu vou falar em outro vídeo, sobre como que o Lula decidiu colocar na culpa do Alexandre de Moraes a derrota do Messias. Eu já falei para vocês, não faz sentido nenhum o Alexandre de Moraes ter trabalhado para derrotar o Messias. Já expliquei para vocês. Ele podia até preferir o Pacheco no início, mas ele não ia trabalhar contra o Messias. O Messias é útil para ele lá no STF, né? Mas o governo Lula decidiu colocar a culpa no Alexandre de Moraes, exatamente para cumprir o que prometeu o Trump, para tirar o Alexandre de Moraes. Foi a promessa que o Lula fez lá atrás para conseguir aliviar as sanções contra o Brasil e tirar a Magnitsky, coisa e tal, aquela coisa toda, né? Vamos entender esse caso aqui. O que a gente pode esperar desse encontro? Eu adianto para vocês. Muito pouca coisa. Não acho que vai mudar nada, tá? Tem gente preocupada aqui. O Roberto Reis está falando aqui, ó. Na minha opinião, esse é o evento mais importante das eleições de 2026. Vamos entender essa história? Eu sou Peter Turguni, esse é o canal Ocapso. Essa notícia foi sugerida por Noiva Neurótica, Brigoja e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, de surpresa. Não, a decisão foi agora. Decidiram hoje, ele embarca na quarta-feira, o encontro é na quinta-feira. Lembra da reunião lá de março, que estava combinada, ó, meses antes combinada a reunião no início de março e coisa e tal. Início de março veio, início de março foi embora e nada deles se encontrarem. E não foi por falta de oportunidade. O que aconteceu é que o Lula, de propósito, estava querendo brigar com o Trump. O Lula estava achando que brigando com o Trump conseguiria, né, pontos na opinião pública e coisa e tal, ao passo que, na verdade, o Trump não comprou essa isca, não conseguiu brigar com o Lula, né? Ou seja, não quis comprar essa briga com o Lula, né? O Lula fez um monte de pataquada, né, expulsou representante brasileiro, proibiu o cara que vinha ao Brasil e não sei o que lá, fez um monte de briga com o Trump. Ele queria que o Trump reagisse.
o Trump não reagiu e com isso deixou o Lula numa sinuca de bico, né? Aí agora, o que está acontecendo? O Lula está com uma repercussão muito negativa da derrota dele do Bessias, né? A gente falou num outro vídeo que até isso pode melhorar a opinião pública em favor dele, a derrota para o Bessias, mas do ponto de vista político, né, ele parece um pato manco, né? E daí ele está querendo reverter essa história, dizendo que ainda pode fazer coisas com o Trump, pode conseguir coisas com o Trump. Vamos ver o que ele vai lá. Eu tô achando que ele vai fechar algum acordo com o Trump nisso. É uma coisa positiva. Eu acho ótimo, sabe por quê? Porque isso garante que depois ele não vai conseguir bater no Trump para tentar ganhar voto nessa eleição, né? E não acredito que faça nenhuma diferença ele do lado do Trump no final das contas, né? Vamos ver aqui o que está escrito aqui, ó. O presidente Lula viajará aos Estados Unidos para se encontrar com o Trump nessa quarta-feira. Ele vai viajar na quarta-feira, a reunião está prevista para quinta-feira, né? Durante a conversa telefônica em janeiro, Lula e Trump acertaram a visita do brasileiro aos Estados Unidos, mas a guerra contra o Irã adiou a viagem. Não, a covardia do Lula adiou a viagem, tá? O Lula começou a ficar mal nas pesquisas, o Flávio ultrapassar o Lula, aí o Lula começou a querer brigar com o Trump, aí não ficava bem. Se ele quer brigar com o Trump, ele não podia ir lá se encontrar com o Trump, né? Queimaria essa tentativa dele de brigar com o Trump, né? Em fevereiro, o Lula chegou a afirmar que a visita a Trump deveria ocorrer na primeira semana de março. Tava tudo certo, tudo marcado já, né? Mas depois o Lula peidou. Quando começaram a aparecer os números botando o Flávio Bolsonaro na frente do Lula, o Lula peidou dessa pesquisa, né? Aqui, ó, em outubro, a pedido do governo do Brasil, Trump voltou a se encontrar com Lula na Malásia. Lembra dessa cúpula das nações do Sudeste Asiático? Que, você sabe, o Brasil não fica no Sudeste Asiático, né? O Lula pediu para ser convidado para esse encontro para poder se encontrar com o Trump. Cara, uma coisa vergonhosa a volta que o pessoal deu para conseguir arrumar esse encontro com o Trump lá na ASEAN e coisa e tal. E é para visita em Washington agora, Lula deixará o Brasil na quarta-feira e deve retornar na sexta. A viagem acontece quando o governo vive o pior momento em sua relação com o Congresso, após o Senado rejeitar a indicação do Bessias, né? Por isso, a expectativa do Planalto se vale do encontro com o Trump para mostrar que o Lula tem prestígio internacional e afastar a pecha de pato manco que a oposição tenta colar no petista depois da derrota inédita na semana passada, né? Pato manco, para quem não sabe essa expressão, é a situação do presidente que não tem mais poder. Assim, ele ainda é presidente, ainda tem poder, mas aquele negócio, o poder atual depende do poder futuro. Se você é um presidente que já perdeu a eleição, por exemplo, você ainda tem um período ali, mas você não consegue fazer mais nada, ninguém te obedece mais. O cafezinho chega frio, você manda a pessoa fazer alguma coisa, a pessoa, vou fazer sim, presidente. Pois não, imediatamente, está aí trabalhando nisso imediatamente, mas ninguém faz nada, porque né, não adianta, você não tem mais poder, né? Vai fazer o quê? Vai demitir o cara? Já está 3 meses mesmo do fim do governo? Não faz diferença, né? Então, ele está querendo agora, essa foi a saída que ele arrumou para tentar se mostrar vivo ainda, né, nesse encontro lá com o Trump. E bom, o que pode acontecer nesse encontro? Tá? Existem várias possibilidades, né? O que é mais provável de acontecer? O mais provável de acontecer é ter um encontro como aconteceu lá na Malásia, não ter nenhum grande anúncio depois disso, não ter nenhuma mudança significativa depois disso, e pronto, só ter a foto do Lula do lado do Trump e coisa e tal, fazendo negociação, né? Agora, pode ser que tenha uma coisa do tipo, por exemplo, o Lula concordar com algum acordo com o Trump, alguma cooperação específica com o Trump, alguma coisa específica com o Trump. Isso pode acontecer também. Isso seria uma coisa positiva para o Lula, pode ter certeza, tá? Não deixa de ser uma coisa positiva para o Brasil também, né? Porque é o que eu falo sempre, o Lula tem essa birra com os Estados Unidos, o que é uma birra inútil e cara para o Brasil. O Brasil está no quintal dos Estados Unidos? Tá, meu amigo, não adianta de ficar fingindo que não tá. O Brasil é um país economicamente muito menor que os Estados Unidos. Mas é uma injustiça histórica? Pode ser, mas não adianta, não vai ser chorando que a gente vai conseguir mudar isso, né? Então, fazer um acordo com os Estados Unidos seria uma coisa excelente. A gente sabe que lá atrás o Lula recusou a ALCA, cara, a coisa mais burra do mundo. Como que o Brasil recusou a ALCA? Seria uma oportunidade de negócio excelente para o Brasil, né? Infelizmente, o Brasil recusou. E se ele aceitar um acordo similar agora, seria uma coisa muito positiva, né? O que mais que o Lula pode trazer? Alguns bons acordos do tipo... Não sei que tipo de acordo que pode ter. Eu não consigo ver mais nada real. Como eu falei, o mais provável vai ter um encontro, vai ter as fotozinhas dos dois ali e não vai ter nada de real, de negociação real, de coisa efetiva sendo feita ali, né? Aqui, ó. Entre os temas que devem ser discutidos entre os dois presidentes estão, além da guerra do Irã, o tarifaço sobre as exportações brasileiras.
Sendo que o tarifaço meio que já acabou, né? Mas qual que é a preocupação do Lula? Ainda está com a seção 301. Eu quero lembrar vocês que o tarifaço acabou porque o Lula prometeu dar um jeito no Alexandre de Moraes. Esse foi o acordo. Foi por isso que os jornalistas começaram a bater no Alexandre de Moraes. Porque o acordo com os Estados Unidos exigia que o Brasil desse um jeito no Alexandre de Moraes, né? O Trump continua com a seção 301, é a salvaguarda dele. Se o Brasil não cumprir a promessa, ele vai aplicar a seção 301 e aí não tem esse negócio. Lembra que a Suprema Corte ela proibiu as tarifas do Trump, aquelas tarifas genéricas contra todo mundo. Na seção 301, não, continua valendo. A seção 301, se chegar à conclusão de que o Brasil tem coisas ruins, tem práticas comerciais ruins contra os Estados Unidos, os Estados Unidos pode botar tarifa no Brasil e a tarifa está valendo e não tem nada que impeça isso, né? Então, essa deve ser a preocupação do Lula, reafirmar para os Estados Unidos que pode deixar que a gente vai destruir o Alexandre de Moraes mesmo. Só que ficou estranho, porque a impressão que deu é que o Lula realmente voltou atrás, ele queria bater no Trump, queria se aliar ao Alexandre de Moraes, fez tudo para fazer esse movimento, mas percebeu que deu errado e agora está voltando atrás, está querendo bater no Alexandre de Moraes e coisa e tal. Então, esse é o ponto que o pessoal vai lá, né? Aqui, ó. Outro assunto é a possibilidade da classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas, né? E isso, por enquanto, não tem decisão nenhuma dos Estados Unidos. Vamos ver o que pode ser de decisão depois, né? Então, como eu falei, tem duas possibilidades. Um encontro em que não tem nada de mudança, um encontro em que eles assinam algum acordo, isso vai ser bom para o Lula, mas não vai fazer muita diferença. Tem a possibilidade do Lula comprar briga com o Trump, de ser um acordo briguento, do tipo que foi com o Zelensky ou com o cara da África do Sul, mas eu acho que nesse momento esse tipo de coisa ajudaria o Lula mais do que tudo, tá? Então eu espero que não seja assim, eu espero que seja um encontro pacífico, que não tenha nada lá de diferente, né? E vamos ver qual vai ser o resultado dessa história toda no final das contas. Qual vai ser o resultado nisso daqui, né? Tem gente dizendo que é muito importante aqui. O Roberto Reis está falando aqui. O Roberto Reis é um comentarista de política aqui no Twitter que fala muito prolífero, fala muito sobre isso daqui. Na minha opinião, esse é o evento mais importante das eleições de 2026. Expliquei isso para os nossos clientes. Tem potencial para mudar tudo, vejamos, né? E ele quer dizer isso, eu acredito, que no sentido de que se houver uma briga entre Trump e Lula aberta ali, isso ajuda muito o Lula. Eu não tenho dúvida nenhuma que ajuda. Acho que o Lula não tem coragem de comprar isso, porque prejudicaria muito o Brasil como um todo, mas ajudaria o Lula politicamente, né? E se tiver um acordo também, um acordo muito forte, alguma coisa assinada, não sei o que lá, pode ser que a gente tenha também alguma vantagem nisso daí, mas não sabemos que tipo de coisa que vai ser, qual vai ser a negociação dessa história toda, né? Eu tenho certeza que o Trump está com as melhores intenções em mãos. Aqui no que tange ao Brasil, ele costuma estar do lado certo, está do lado do Bolsonaro, está do lado da liberdade. Então eu não vejo grandes problemas nisso, mas pode ter certeza, confronto aberto ajuda o Lula nesse momento. E nesse momento é uma coisa preocupante. Ano passado, quando teve a briga do Trump com o Lula, eu falei, olha, isso não faz muita diferença, porque está longe da eleição ainda e não faz diferença, não é a mesma coisa que o Canadá, né? Mas agora a gente está chegando mais perto das eleições. Agora você corre o risco de ter um evento desse tipo que indique uma briga entre os dois, que possa ser de fato explorado pelo Lula politicamente, né? Então vamos ver, é isso daí. A conversa vai ser na quinta-feira, vamos acompanhar o que vai ter disso daí. Como eu falei, o mais provável é não sair nada de significativo, e nesse caso não muda nada, mas existem algumas possibilidades aí de mudança significativa dependendo do que for essa conversa entre os dois, né? Tem também outras possibilidades, né, do Trump meio que cagar pro Lula e fazer uma reuniãozinha rápida e despachar o cara lá, mostrando que na verdade o Lula é, né, insignificante, o que é verdade, né? Mas não sei, vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto. Só que enquanto isso, o ambiente político no país segue marcado por debates intensos, estratégias sendo desenhadas nos bastidores e movimentações que muita gente surpreendem. Com a aproximação do período eleitoral, é comum ver mudanças de posicionamento, aproximações inesperadas e o aumento na presença pública de figuras políticas em diferentes espaços. Além disso, gente, também cresce o debate sobre o financiamento de campanhas e o uso de recurso público nas eleições, um tema que sempre gera discussão entre a população. Mas no meio de tudo isso, uma coisa é certa, o cenário ainda está em construção e muita coisa pode mudar até o momento decisivo. Agora eu quero saber de você, como você enxerga esse momento político? Quais movimentos mais chamam a sua atenção?
Comenta aqui embaixo, se inscreva no canal e também já deixa o seu like. Conta tudo junto.